E começamos essa edição do Cidade de forma lamentável, falando de mais uma tragédia no trânsito envolvendo uma garotinha de 12 anos atropelada em plena Avenida Centenário, em Criciúma. Ela fazia a travessia da rua quando foi atingida por um ônibus do transporte coletivo. O Vinícius Siglitz traz mais detalhes para a gente desse caso, né? Lamentável a morte dessa garota, ainda com toda a vida pela frente, com 12 anos. Ô Vinícius, uma boa tarde de sexta-feira, informação ao vivo no Cidade é contigo. Boa tarde a vocês, Anoto. Boa tarde a todos ligados no Cidade Alerta Santa Catarina. Realmente, infelizmente, uma notícia como essa, numa adolescente de 12 anos que estava atravessando a Avenida Centenário para então pegar um dos ônibus no corredor central da Avenida Centenário e acabou então sendo atropelada por um dos veículos, um desses ônibus, como são feitos esses... Aqui em Criciúma são dois tipos, né? Os amarelos, que são chamados de amarelinhos, que fazem essa ligação pela Centenário, de terminal a terminal. E aí os dois ônibus, que inclusive aparecem nas imagens, nós temos um ônibus que acaba freando nessa faixa de segurança anteriormente, e depois esse outro ônibus que acerta a adolescente de 12 anos, que são os ônibus de cor branca, esses que são responsáveis pelo trânsito interbairros aqui da cidade de Criciúma e também alguns deles de forma intermunicipal aqui na cidade. A adolescente então estava no bairro Pinheirinho, aqui em Criciúma, estava atravessando o Centenário quando foi atingida por esse veículo. Segundo as informações da DTT, Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma, que esteve nesse local para prestar atendimento, o SAMU chegou a ser acionado, inclusive, mas a vítima, antes da chegada do SAMU, já veio a óbito com o impacto desse acidente. Em nota, o grupo Forquilinha, do qual o ônibus é envolvido nesse acidente, informou que o coletivo fazia a linha intermunicipal entre Criciúma e a cidade de Forquilinha. As câmeras de segurança desse veículo foram previamente e mostram que no momento da colisão havia então esses dois ônibus. No primeiro momento, um desses veículos estava mais à frente e depois a vítima atravessou e foi atingida por esse segundo coletivo. O grupo Forquilinha também acabou reforçando que colocou à disposição equipes tanto para apoio da família da vítima, como também ao motorista desse caso aqui no sul do estado, Zanotto. Agora, mesmo, Vinícius Siglitz, eu conversava com o Júnior César do outro caso muito semelhante, também do menino Lorenzo, lá do norte do estado, que permanece internado na UTI, que foi atropelado numa situação parecida. Então eu quero pedir aqui a ajuda de você, pai. Você avô, você mãe, você avó, você tia, você padrinho, você madrinha, porque nós somos acostumados, educados ainda quando crianças, Vinícius Siglitz, com aquela expressão popular que serve muito bem ainda até hoje, quando for atravessar para os dois lados, mas é preciso acrescentar essa informação para os nossos filhos, para as nossas crianças, dessa orientação que serve para todos. Eu falo das crianças porque são nossos bens mais valiosos. De ter essa atenção com as duas faixas, porque é impressionante a quantidade, Vinícius, de acidentes graves como esse hoje, como o de ontem e outros que nós alertamos aqui no Cidade, que ocorrem da mesma maneira. A partir do momento que o primeiro carro, ou no caso aqui um ônibus, para, e a criança vai fazer a travessia sem ter essa atenção com a outra faixa. Isso quando ainda no meio não vem a motocicleta. Porque hoje o que nós temos nas grandes cidades, cada vez mais avenidas com duas pistas de rolagem no mesmo sentido, que você até não precisa ficar olhando para os dois lados, assim como nós éramos ensinados quando pequenos pelos nossos pais, pelos nossos avós. Mas hoje em dia, com esse trânsito cada vez mais intenso, é preciso ter essa cautela, essa prevenção, essa preocupação de informar, de conversar no dia a dia com as nossas crianças para despertar nelas também essa atenção ainda maior no momento de fazer uma travessia. Porque eu fico imaginando, né, além de todo o trauma dessa família que perde essa adolescente, essa menina de apenas 12 anos, o motorista do ônibus também, né? Que fica, né? Fica esse trauma de terem se envolvido num acidente e tirado a vida de uma criança. Mas, infelizmente, ele não tem como ter essa visão, né? Porque um carro para, um ônibus para e o outro estava passando quando é surpreendido também pela travessia dessa criança. Então, fica da nossa consciência, né? Da nossa informação fundamental que nós precisamos levar aos nossos jovens.